Cara, eu queria falar para vocês hoje sobre sacerdócio. Sacerdócio, queria falar sobre o que o Senhor nos transformou. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 2. Por muito tempo foi enxergado o sacerdote como um pastor, como alguém que se colocava perante uma congregação. E de verdade era assim no Antigo Testamento. Hoje todos nós somos um rei e sacerdotes, filhos de Deus, posicionados, que estão no lugar onde devem estar. E cumprirão aquilo que o Senhor tem nos chamado. Tenha ler contigo 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2, vamos começar pelo 1. No 5. Abandonando toda malícia e todo engano, hipocrisias, inveja e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo, chegando-vos para ele como uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Ele por Jesus Cristo. É muito interessante que eu fui procurar o que queria dizer sacerdote. Sacerdote, na linguagem original, quer dizer correndo ou carran, que quer dizer aquele que permanece. E eu fiquei muito mexido com isso, porque ele não nos chama a conquistar algo, mas ele nos chama a permanecer no lugar. Eu acho que você já ouviu muito quando a gente fala de João 15, onde fala: permanecei em mim, eu permanecerei em vós, e permanecei. Mas sinceramente, temos vivido um tempo de escassez de sacerdócio, porque muitas coisas foram invertidas no meio da congregação. O sacerdote ele intercede em favor do outro. Eu vou te lembrar do sacerdote lá, do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. Ele oferecia o sacrifício pela expiação do pecado do povo. O povo apresentava o sacrifício, mas quem entregava o sacrifício, quem fazia a degola era ele. Ou seja, se na cidade de São Gonçalo existem muitas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, que não receberam a oportunidade de ouvir, de serem de fato homens e mulheres que ouviram a palavra do Senhor e se tornaram discípulos, esse sangue é requerido de nós. Jeremias 33 fala que ao ímpio que não ouviu e que nós tivemos a oportunidade, o sangue é requerido de nossa mão. Eu não estou falando para você sair daí como um ativista e sair pela rua e sair querendo anunciar descabidamente, desesperadamente. Não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é que cada vez que você tiver uma oportunidade de cativar um coração de alguém a Cristo, faça. Cada vez que você tiver a oportunidade de disseminar um princípio, faça. Nós vivemos por princípios. Cada vez que você tiver a oportunidade de fechar os seus olhos para aceitar suborno, para ouvir falar de corrupção, de sanguinolência, faça. Muitas das vezes a gente escuta hoje a lei e fecha os nossos olhos pensando que nós vivemos uma graça. E vivemos uma graça. Porém, existem leis morais a ser cumpridas. Em Isaías 33:15 diz, eu vou ler com você. Isaías 33.
33:15, o que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressões, o que sacode as suas mãos de segurar subornos, que tampa os seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha os seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto, seu lugar de defesa serão as fortificações das rochas, pão será dado a ele, suas águas serão certas. Esse é um princípio profético, não só declarado por Isaías lá atrás, mas para nós hoje. E ele segue: teus olhos verão o rei em sua beleza. Eles observarão a terra que está muito distante. Então o Senhor tem algo a liberar sobre nós, como sacerdotes. O texto a seguir que eu vou ler, que é a base de todo esse entendimento, é quando Pedro reafirma algo que o Senhor disse aos israelitas em Êxodo 19. Ele afirma em 1 Pedro 2,9: vós agora sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis os seus feitos. Eu vou ler esse texto com vocês, mas eu quero que você saia daqui hoje pensando: como eu posso melhorar, me portar diante do Senhor? Não você mesmo se melhorar na força do seu braço, mas entendendo na palavra quem nós somos diante dele. Mas se ele nos vê como um sacerdócio real, por que nós nos portamos como incapacitados e escravos submetidos aos reis desse mundo? Nós devemos sim nos submeter em amor ao Senhor, sabendo quem nós somos, aproveitando todas as oportunidades para liberar decretos do céu. Vamos voltar lá para 1 Pedro. Existem muitos sacerdotes. Existiu o primeiro sacerdote, um sacerdote universal chamado Adão. Segue-se, você encontra um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é da onde nós somos, que é da onde Jesus veio, um sacerdócio segundo a linha de Melquisedeque. Aquele que encontra com Abraão em Gênesis 14, 18, 19 e 20. Abraão lhe dá o dízimo de tudo e ele lhe apresenta uma mesa com pão e vinho. O único capaz a te apresentar uma mesa com pão e com vinho mudou a história de toda a humanidade. O nome dele é Yeshua. Ele mudou a história de todo um povo. Se o ímpio não quiser reconhecer, fala para ele que o tempo é contado em antes dele e depois dele. Nós estamos no ano, vamos virar agora, viramos, na verdade vira hoje, eu acho, hoje é 22 ou 23. Amanhã a gente vai para o ano 5780. Um novo tempo, uma nova estação de sacerdotes posicionados. A Bíblia diz em Deuteronômio 25 que nós fomos chamados para fazer ciúme em Israel. Ele diz: levantarei um povo que não é povo para que faça ciúme em Israel. Micael pregou sobre isso 2 semanas atrás, falou sobre Romanos 11. Paulo repete isso em Romanos 11, 25. Ele diz que endurecimento veio em parte a Israel para que a plenitude dos gentios entrasse. Eu e você, gentios, que não éramos povo. E é isso que diz, é isso que Pedro reafirma. Vamos ler de novo Pedro, agora a partir do verso 9. Ele diz: mas vós sois
uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele complementa isso que eu estou falando de Deuteronômio 25, no verso 10. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Um povo pecador, cativo, isolado do Senhor, que hoje é revestido com sangue, é mudado a sua estrutura. A gente fala bastante de Romanos 12. Se a gente for ler no grego Romanos 12, não existe a palavra metanoia, mudança de mente. Ainda que você tenha que ter uma mudança de mente, porque a palavra que diz no original é metamorfose, é uma mudança completa, é o corpo inteiro. Amém. Se os seus olhos não louvaram o Senhor, não é a sua mente que vai fazer os seus olhos não louvarem o Senhor. Agora todo o seu corpo vai louvar ao Senhor, porque Ele lhe deu um espírito que possa governar todas as suas atitudes. E a base da filiação são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É isso que a Bíblia afirma em Romanos 8,14. Ele diz: e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. E são esses filhos que são guiados pelo Espírito que se manifestarão na dispensação da plenitude dos tempos. É como nós cantamos quando nós declaramos aqui o Salmo 9 no início. Nós temos uma esperança. A igreja não pode perder a esperança de que o noivo vem. Em Apocalipse afirma: e o Espírito e a noiva clamam, vem. Nós queremos a presença dele, a ponto que nós nos sintamos incomodados para pedir: Senhor, fala comigo. Eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora. Nós queremos ser guiados pelas tuas palavras. Nós queremos olhar para as Escrituras e nos enxergar e falar: esse aqui sou eu. Essa é a visão, esse é o conceito, essa é a palavra encarnada que eu tenho que seguir. Porque Yeshua veio dando testemunho daquilo que estava escrito. Quando ele entra no templo, ele abre Isaías 61 e diz: eis que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Só que fechou o livro. A outra parte ainda não foi cumprida dessa profecia, para proclamar o dia da vingança do nosso Deus, aonde o Deus de paz, como diz em Hebreus, esmagará a cabeça de Satanás. Eu espero o dia que o meu rei vai vir e vai dominar sobre tudo e todos, e vai tomar conta de todos os atos. Outra coisa que foi nos ensinado errado: primeiro, a pedrinha na coroa, e o segundo, dois lados opostos de não querer o galardão. Essa semana eu e o Rian semana passada estávamos examinando as Escrituras e entendendo que esse é um princípio muito errado. Você tem sim que almejar um galardão, mas ele é a nossa porção, é a nossa herança. Ele é o nosso galardão. E a forma com que nós vivemos aqui vai dizer o
quanto nós estaremos próximo dele lá. Ele diz: e eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 12 diz: a Jerusalém que desce do céu. Eu quero estar do ladinho dele. Se eu não estiver cantando, eu quero estar em sua adoração. Só quero estar ali, perto. Eu não quero estar longe, eu quero estar perto. É para isso que eu vivo, para estar perto dele. Eu também estava conversando com o Ian sobre isso. Muitas pessoas não prosseguem o caminho que devem seguir por aquilo que elas entendem que a sua capacidade não pode chegar. Eu me lembro que a primeira palavra que o Senhor me deu não foi para os outros, foi para mim. Jeremias 1:5. Abre a sua boca e eu a encherei. Você não falará de si mesmo. Você falará das minhas grandes obras. E assim você manifestará meu reino. Você manifestará por intermédio da profecia. Você vai entender o que está escrito e você vai passar para o povo. Você vai orientar. Você vai chamar pessoas de lugares tenebrosos. Você vai esclarecer para ela qual é a obra de Yeshua, que é tirar do lugar assombroso, trazer para a luz. E exatamente depois que ele traz para a luz, a primeira coisa que ele faz é colocar um cântico novo nas nossas vidas. Ele diz que ele nos tirou de um charco de lodo e nos trouxe e colocou um cântico na nossa vida. A pergunta que eu tenho para você hoje: qual é o cântico que o Senhor tem colocado na sua vida? É apenas não. É um cântico de profecia, é um cântico de mestrado, é um cântico de serviço, é um cântico de pastoreio, é um cântico de um santo que está na sociedade e que vai iluminar por onde esteja. Eu acredito nisso. A igreja não tem só os 5 ministérios, não tem só mais os 2 ministérios adicionais. Na igreja tem santos que se moverão por empresas, estabelecendo os princípios do reino, pregando a verdade com a sua vida, ensinando uns e outros a obedecer às ordens que o nosso Deus decretou para nós. Não se apegue a cargos ministeriais, se apegue a uma vida de sacerdócio, se apegue a uma vida de devoção, se apegue a uma vida de entendimento. Peça a Ele espírito de sabedoria e revelação. É Ele quem diz em Efésios 1 que Ele já nos revelou os mistérios da sua vontade. Não se canse de ler a Escritura. Se você não entende, peça ao Senhor. Você vai entender. Se você pega uma profecia, às vezes, muito difícil de entender, os meios, você tenta, às vezes, pela internet entender uma palavra ou outra, peça que o Espírito revele a você. Ele fará. Eu libero essa palavra sobre tua vida. Que você comece a ler as Escrituras e se abram janelas, se abram portas e você entenda realmente o que Ele está falando. O nosso papel como gentios é um papel muito importante dentro do propósito do Pai para esse tempo. É um propósito de tanto princípio que
que os nossos irmãos judeus, eles vão sentir ciúmes de nós, eles olharão para nós, para a prosperidade que o Senhor vai se mover sobre a nossa vida, pela devoção, pela fidelidade, pela marca de nossas mãos. E eles dirão: aquele lá é o nosso Deus, aqueles a qual eles estão servindo é o nosso Deus. Essa será a marca do sacerdócio. Lembre-se que o sacerdote, ele tinha um filactério que prendia daqui até as suas mãos. É uma palavra que o Senhor determina em Deuteronômio 6. Shema, ó Israel, só há um único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E ele diz adiante: e isto inculcarás a teus filhos. Quando eu ouço filhos, eu assemelho essa palavra a discípulos, a pessoas novas que chegam na fé, a pessoas que te abraçam e te pedem um auxílio. Você é como um pai, uma mãe, como um profeta, como alguém poderoso sobre a vida daquela pessoa. E às vezes a gente se inferioriza. Pode. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. E nem tão rico que não possa receber. O nosso coração tem que arder em repartir um dom. Diz que aquele que aprende, reparta com aquele que ensina. E a via é de mão dupla. Que aquele que ensina, reparte. Retire o seu entendimento e libere como transferência. Porque se alguém sentou para aprender, esse alguém, ele deu honra a quem ensina. E a honra traz transferência. Na palavra está: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe um galardão de profeta. O problema é que nós levamos só como profeta. Aquele que recebe o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, o apóstolo, o diácono, o presbítero, o santo, esse recebe o galardão daquilo que ele carrega. Então nós temos que olhar uns para os outros, de frente para frente, olho no olho, sacerdotes. O que o Leandro tem para me dar hoje? Eu sei que ele é do Senhor. O que o Marco tem para me dar hoje? Eu sei que ele é do Senhor. Dentro da vocação dele, ele vai repartir algo comigo. E aquilo vai proferir um entendimento na minha vida. Vai abrir uma chave, uma porta para um tempo que eu sei que será sobrenatural. Então que a gente a cada dia mais possa entender dessa forma. Só para a gente firmar aquilo que a gente estava falando, eu vou te mostrar essa promessa em Êxodo 19. Abre aí, Êxodo 19, 5, 6. Para não ficar nas minhas palavras. Foi uma promessa que foi condicional a Israel. E muitas das vezes a gente recebe e despreza. Diz assim: agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Aquilo que ele prometeu para Israel, ele nos deu com a morte do seu filho. Propriedade peculiar, tesouro peculiar. A palavra diz que nós somos como tesouro em vaso de barro, para manifestar as obras do nosso Criador. Então há algo forte, há algo importante em nossas vidas a ser anunciado. Há algo importante em nossa vida a ser propagado pelas nações. E isso será feito com o entendimento correto.
É como o Rian estava cantando aqui, eu estava falando e ele pregando, é santidade e profecia. Santidade porque ele nos chamou para ser santos. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios 1. Uma outra marca do sacerdote. Efésios 1:3. Assim como Pedro, Paulo agora está falando para gentios, e ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, que na dispensação dos tempos, na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, mesmo nele. O problema é que nós enxergamos as pessoas, a nós mesmos, como santos e irrepreensíveis, somente quando nós enxergamos uma capacitação ou uma habilidade de se mover em Deus. Você não precisa, por mais que o Senhor tenha te dado, você não precisa de uma habilidade para ser santo. Você não precisa de uma capacidade para ser santo. O conceito de santificação é totalmente diferente daquilo que nós vemos que é falado aí fora. Eu tenho que me santificar. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Em vários textos eles vão dizer que a santificação é um estado que já foi realizado na nossa vida. E por isso hoje nós podemos ser chamados de santos e irrepreensíveis. Voltando lá no texto de Pedro que a gente viu. Diante dos homens, reprovado. E aqui diz, santos e sem culpa, diante de quem? De Deus. Porque ele olha para nós e ele vê o sangue do Cordeiro que verteu na cruz. E aí de repente você vai apresentar para mim Hebreus 12:7 ou 12:14, que diz: seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É isso que diz mesmo. Aí eu vou abrir para você em 1 Coríntios 1:30. Para ver o que ele fala sobre santificação. Depois de discorrer um grande texto, Paulo mais uma vez afirma, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Santificação não é um ato, não é um processo, não é algo que você vai fazer para obter, porque senão seria na força do seu braço. E o homem que se move na força do seu braço recebe segundo o seu mérito. Mas o homem que anda segundo o Espírito,
recebe daquilo que o Espírito tem para dar para ele. Porque o homem que se move pelo Espírito, ele é guiado pelo vento do Espírito. E ele compreende as obras de Deus, não antes de que elas aconteçam, mas ele compreende que muitas coisas da vida dele que ele passou era o Senhor, por intermédio do sofrimento, o forjando, o trabalhando, o moldando, para que ele pudesse se apresentar como um homem diante de Deus, que pudesse aconselhar os outros irmãos. Essa é uma das coisas que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, se movendo como pastor de Éfeso, ele fala para ele que todos os homens pastores não caiam no laço do descrédito. Muitas pessoas são descredibilizadas pelas suas ações aí fora. Essa é uma parte importante da nossa vida. Hebreus também diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Podem ser anjos, podem ser santos, podem ser pessoas que estão ao nosso redor. Não quero que você se atenha num discurso teológico, mas em algo prático, em algo que o Senhor está falando conosco. E tudo isso faz parte do sacerdócio. O sacerdócio é se mover como um homem que entende o que o Senhor fez por ele na cruz. E ele entende que o sofrimento dele exala a glória de Deus. Hebreus 5:8 descreve que ele aprendeu a obediência. Jesus, o Filho de Deus, o primogênito, o unigênito, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Me desculpe, mas eu não vou te ensinar a vencer. Porque a sua vitória já veio em Cristo Jesus. Eu vou te ensinar a Romanos 12:1. Pelas misericórdias de Deus, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Essa aqui é apenas uma reunião de serviço, aonde é ministrada uma palavra de graça. Culto é nós nos prostrarmos a Ele todos os dias da nossa vida. Essa é a verdadeira história do Evangelho. Se você é casado para manifestar o casamento, o primeiro e único casamento da história de Cristo e a igreja. Todos os casamentos devem manifestar a Cristo e a igreja. Amém. Manifestar o noivo e a noiva. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Acredito eu que o noivo, nessa estação, tem muitos problemas para a noiva. Mas o noivo é longânimo. O noivo fala. O noivo se porta como um bom pastor e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Amém. E o interessante é que nesse texto, até mesmo no Shema de Deuteronômio 6, Shema é ouve, ó Israel. A mesma palavra. Shema, ouve. É a mesma palavra para obedece. Então, se você não obedeceu, esse é um forte sinal de que você também não ouviu. Por isso, no Monte da Transfiguração, aonde estava Pedro, aonde estava Moisés e Elias, ele diz: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele ouvi. Esse é o sumo sacerdote de vocês. Ouçam ele e vocês serão felizes. Mas eu quero trazer para você também a realidade, que se você entendeu que Hebreus 12:14 fala sobre seguir a paz,
E isso tem totalmente a ver com sofrimento. Isso tem muito a ver com sofrimento. Muito a ver com sofrimento. Muito a ver. Eu queria te trazer uma promessa que está em Mateus 5. Quando ele fala das bem-aventuranças. Olha o que ele fala daqueles que seguem a paz, daqueles que anunciam a paz, daqueles que são pacificadores de verdade. Ele diz o seguinte: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você obedece, se você sofre, se você se prostra, se você, mesmo com todo mundo ao seu redor, querendo criar contenda, você quer trazer a paz, eu te digo que você é um filho de Deus. E ele segue: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Muitas das vezes a gente vê como uma recompensa para cada bem-aventurança. Na verdade não, é uma bem-aventurança só. A bem-aventurança de que um filho de Deus, que é perseguido por causa da justiça, que abençoa aqueles que o amaldiçoam, esse terá um lugar de justiça, terá uma postura diante de Deus que vai o levar a estar todos os dias da sua vida perto do Senhor. E é isso que eu quero anunciar para você. Ele continua no 11: abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que eles estão dizendo? Antigamente já aconteceu isso. Muitas pessoas se portaram em meu nome e foram perseguidos. O meu conselho: continue o que eles estavam fazendo. Então não ligue muito quando as pessoas falarem mal de você. Cuide de como está você com Deus, de como está a sua vida com Deus, a sua devoção. Só que para esses também que te perseguem, tem algo também que vai sobre a cabeça deles. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 25, 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Abra agora também Romanos 12, 20. Paulo, ele somente repete aquilo que já estava escrito em Provérbios 25. Ele diz exatamente a mesma coisa. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas ele dá uma chave no final: não sejas vencido pelo mal. Ou seja, não pague mal com mal, mas vença o mal com o bem. Colossenses 3 vai falar para você não se cansar de fazer o bem. Para tudo que você fizer, você fazer como ao Senhor.
O trabalhador que trabalha para o Senhor, fazendo para a glória do Pai que nos chamou. Abra sua Bíblia comigo em João 15. É aquilo que eu falei no início. O sacerdote, aquele que permanece. A partir do verso 4. Ele diz assim: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas coisas eu vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. O segredo de ser um sacerdote vem através do ensino do sumo sacerdote. Ele fala em João 19 que ele não fazia nada, João 17, que não fazia nada que não via o seu pai fazer. Ou seja, ele estava dando um exemplo. Eu permaneço no Pai, por isso vocês permaneçam em mim. E ele dá. E Cristo a cabeça da igreja, e o homem a cabeça da mulher. Ou Cristo a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher. Então está tudo interligado, a família, os negócios, os seus atos, aquilo que você pensa, precisa estar governado por Ele. Cara, os seus negócios são dele. A sua fonte de inspiração é dele. Então use com bom proveito diante do Senhor. O seu trabalho é dele, ele te colocou lá. Eu gosto quando Davi fala em 1 Crônicas 29, 14, que ele diz: Senhor, quem somos nós para oferecer ao Senhor voluntariamente tudo que nós temos? Nós só estamos te devolvendo. É das suas mãos que eu estou te dando. Então essa é a postura de um sacerdote. É a postura de entender de alguém que entendeu que é filho e ele tem uma posição diante do seu pai. Ele tem uma vocação. Ele tem um serviço específico para ele. Paulo diz em Efésios 1:9 para que você procure saber qual é a esperança da vocação em que foi chamado. Existe algo específico para você. Isso não mede. Isso não se mede com as coisas desse mundo. Cara, 70 anos, 80 anos aqui não vão suprir a nossa vida que teremos com Ele. Além dos 1000 anos. Um governo milenar e mais um tempo eterno com Ele. 70, 80 anos para mim não são nada. É por isso que Paulo diz: eu derramo a minha vida como oferta de libação. Ele aceitou sofrer porque ele entendeu. Ele entendeu que tinha uma posição reservada para ele. E nós às vezes nos posicionamos como se essa vida fosse eterna. Às vezes nós queremos melhorar essa terra. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar dessa terra. Você tem sim. Afinal, as pessoas dizem que a terra vai acabar, mas eu não vejo ouvir falar de fim dos tempos. Eu
eu vejo falar de restauração de todas as coisas. Céus e terra renovado, Yeshua habitando em Sião e governando sobre Jerusalém. Ele vem desde Sião, começa assim na bênção de Moisés, em Deuteronômio 33. Existe algo poderoso a ser revelado através de nós. Nós fomos chamados para isso. Brevemente nós estaremos tocando as nações. Leve isso como uma palavra profética para a sua vida. Você está aqui hoje. Alguns daqui já foram às nações e continuarão indo. Com entendimento. Levando a palavra do Criador. Levando o poder. Não entrando em terras, mas penetrando. A cidade vai sentir, vai tremer. Porque o Espírito de Deus veio guiar um Filho de Deus na cidade. Era assim que acontecia com Jesus. Ele entrava na cidade e o Espírito se manifestava. Ele não vinha botar a mão na cabeça. O Espírito era afligido pelo poder de Yeshua. Então que os céus dessa cidade, que os céus desse estado sejam movidos através do Espírito de Deus que habita dentro da vida de cada um que está aqui. E não pense que será fácil. O modelo é: manifeste o reino e virá sofrimento. Eu não conheço um dos discípulos que não morreram. Eles padeceram, degolados, queimados, decapitados, apedrejados. Porque a vida aqui não valia nada. E é por isso que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quanto mais rápido eu for para o meu Senhor é melhor, mas cumprindo aquilo que Ele me chamou. Com mais devoção, com mais amor. Com mais amor. É pintar uma parede com mais amor, manifestando o reino. É mexer numa mesa de som com mais amor. Se você trabalha numa loja, é vender com amor. É querer que o seu cliente saia dali satisfeito, feliz. E ele sentirá o amor, a preciosidade de Deus, que é a esperança da glória, que é Cristo Jesus na sua vida. A minha oração nesses dias, que são dias preciosos, é dias que, 2 Coríntios 4,4, serão derribados nos céus e na terra. Essa escritura diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam na glória do Evangelho. Eu quero que você manifeste o reino, a fim de tirar os tampões dos olhos das pessoas. É isso que eu profetizo sobre você, sobre a minha vida. Que você faça pessoas enxergarem. Que nós possamos tirar a trave do nosso olho, a trave que nos impedia, que não nos fazia chegar no entendimento adequado de quem Jesus é, para que possamos fazer outros chegarem. Nós fomos chamados para isso. A grande comissão, ela fala em Mateus 28, 19 e 20, de fazermos discípulos por todas as nações. Então aonde a gente for, a gente vai fazer discípulos. Aonde a gente for, a gente vai anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero que você se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te honramos, bendizemos, exaltamos. Só